Olá, boa tarde a todos. Nós vamos iniciar hoje a nossa conversa do Filósofas na Rede. Eu, Ilza Raquel, do Filósofas na Rede, vamos convidar hoje nada mais, nada menos do que uma pessoa maravilhosa, Laísa Ferreira, certo? Ela vai estar entrando aqui, a gente vai já iniciar hoje com o tema educação. Pronto. Olá, seja bem-vinda. Pronto, ela tá entrando, Deu tá? certo. Olá, Oi, boa pronto, deixa eu só tarde. Vocês ver estão me se ouvindo eu tô bem? te ouvindo. Não? Ai, peraí, eu não tava te ouvindo agora, deixa eu só Tá aumentar aqui o ouvindo? som. Pronto, acho que agora foi. Pronto, agora eu estou ouvindo. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Pronto. Que bom vê-la, né? Gostaria muito de agradecer a sua participação aqui com a gente no Filósofos na Rede, né, para estar discutindo sobre essa filósofa ativista maravilhosa, que é a Angela Davis. E agradecer, né, a todos que estão assistindo aqui com a gente também, né, que vai começar essa live de hoje. Hoje a gente vai discutir sobre educação como emancipação, né, pensando com a Angela Davis. E a gente tem como convidada essa pessoa maravilhosa que vocês estão vendo, que é a Laísa Ferreira, né? Laísa, eu sempre errando, né, o nome, Laísa. Tá tudo bem. Até aqui em casa o pessoal erra meu nome também. Então, né? Laísa Ferreira. Você é doutoranda, né, no programa de pós-graduação em filosofia da Unicamp, né, pesquisando as intelectuais negras e o conceito de interseccionalidade, né, pesquisou em seu mestrado sobre os conflitos na cidade, liberdade, corrupção, né, também pesquisou um filósofo que eu amo, que é o Nicolau Maquiavel, que é perfeito, né, você tem seus problemas, mas a gente ama ele mesmo assim. E assim, um conceito super interessante. E recentemente você publicou, né, no Le Monde Diplomatique Brasil, em conjunto com a professora também maravilhosa Yara Frateschi, né, o artigo Angela Davis, a filósofa na cidade. E hoje a gente vai conversar um pouco, né, sobre, com as pessoas que estão aqui nos assistindo nessa live, sobre as questões educacionais presentes no pensamento da Angela Davis. Ah, e aí, assim, né, tô meio nervosa, essa é a minha primeira live pelo Filósofos na Rede, né? Nesse artigo que a gente tinha mencionado, né, no Le Diplomatique, você ressalta que Angela Davis é uma filósofa ativista bem particular, assim, né? Que na esteira de Marx, e aí eu cito você e a professora, a filosofia deve almejar a transformação do mundo. E a filosofia, né, a ideia de que a filosofia ela participa, e a própria Angela Davis também participa da vida na comunidade. Então, para iniciar esse nosso diálogo, eu queria perguntar a você, né, se você poderia comentar um pouco sobre essa relação vida e pensamento na obra da Angela Davis. Certo. Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todas e todos e todes. Eu gostaria de agradecer o convite, né, do Filósofos na Rede para poder compartilhar um pouquinho da minha pesquisa com vocês. Como você falou, né, é uma pesquisa nova, né? Eu saí do Maquiavel, né, no mestrado, eu fiz IC em Maquiavel, mestrado em Maquiavel, e aí agora no doutorado eu estou estudando Angela Davis, né? Então é uma pesquisa bem inicial, né? A gente está aprendendo junto, eu e a professora Yara, né? A gente aceitou esse projeto aí e vai dar certo no final. Daqui 3 anos a gente vai ter uma excelente tese, espero, né? Mas vamos ao que interessa, que é, né, o tema da nossa live hoje. Sobre a vida da Angela Davis, né? Por que é importante falar sobre a vida dela, né? Porque quem conhece, quem conseguiu ler a autobiografia, né? Vai ver que os acontecimentos da vida da Angela Davis influenciaram, né, no modo como ela escreve, sobre os temas que ela escreve, né, sobre os temas que ela discursa, né, e isso não é uma
uma especificidade só da Angela Davis. Na verdade, muitas feministas negras usam suas experiências de vida para escrever, para poder produzir algo. Né? Então, como elas vivenciam, né, questões de opressão, racismo, sexismo, exploração de classe, né, busca por emancipação, libertação, elas tudo isso, né, que elas vivenciam no dia a dia influencia no modo como elas, na sua escrita, né, na sua percepção de mundo, né, influencia em tudo isso. Então, essa característica de falar sobre a vida é importante por conta disso. Então, se a gente entra no histórico, na história da vida da Angela Davis, né, a gente vai ler, né, que ela nasceu na década de 40, né, nos Estados Unidos, durante o período de segregação. Ela viveu as leis de Jim Crow, né, ela vivia em um bairro que tinha um apelido de Colina Dinamite, né, devido aos constantes bombardeios às casas de famílias negras, né, dos seus vizinhos. Então, ela vivenciava a violência racial, né, constantemente, desde a sua infância. Então, não é surpreendente ela, né, desde sempre se envolver, né, no movimento pela libertação, pelos direitos civis, porque ela estava vivendo aquilo tudo no dia a dia. Acho que ela não tinha muita escapatória, né? Enfim. Com isso em mente, né, a gente pode pensar, né, em como essas ações, né, como as suas ações e a sua formação acadêmica, inclusive, foi influenciada justamente por essa luta contra a opressão. Né? Se a gente observar todo o caminho acadêmico dela, ela sempre almejou nos estudos, né, conciliar a teoria com a prática, os estudos dela com a luta pela libertação do povo negro. Então, a Davis, ela consegue fazer o que muitas intelectuais negras conseguem, né? Que é juntar a teoria com a prática, a vida acadêmica com os movimentos sociais, né? Coisa que pra gente parece difícil, né? Tipo, é impossível. Na verdade, não. Elas conseguem fazer isso. Acho que tem uma parte na autobiografia da Davis que eu acho legal de falar, que durante todo o livro, ela vai estar sempre falando sobre os estudos dela e a participação no movimento, né, durante todo o livro. No capítulo 2, que chama Rochas, ela fala sobre a infância dela, sobre como foi estudar, como crescer com pais professores, como foi crescer numa escola, na primeira infância ela estudou nas escolas segregadas, né, para crianças negras, e aí ela fala da precariedade dessas escolas, embora seja um local de acolhimento e tudo mais, né, ela fala da precariedade, de como o que chegava nas escolas era descarte das escolas dos alunos brancos, e aí ela fala que ali, quando pequena, ela já repara na desigualdade dentro da comunidade negra. Como ela é filha de professores, né, o pai e a mãe professores, embora o pai larga a docência para virar dono de posto de gasolina, ela fala que ela, por exemplo, a mãe dela podia comprar um sapato para ela uma vez no ano, enquanto outras crianças iam surradas. E aí ela narra esse episódio, que o que ela fez? Ela tinha dinheiro para lanchar na escola todos os dias. E aí um dia ela percebeu que as crianças que não tinham dinheiro para lanchar ficavam esperando na porta, olhando todo mundo lá dentro comendo. Aí o que ela fez? Ela pegou, escondido do pai, o saco de troco do posto de gasolina e levou para a escola para distribuir para os alunos, assim. Então, ali, eu gosto muito desse episódio justamente porque ela já se mostra inconformada com a realidade, né? Ela tenta transformar essa realidade, né? Então, só para finalizar sobre a questão da história da Davis, né? Ela é filha de pais professores, então ela sempre foi incentivada a estudar, né? A mãe ensinou ela a ler e escrever muito cedo,
e ela tinha o sonho de se tornar médica, ela queria fazer medicina, queria ser pediatra. E aí, e isso nunca foi um empecilho para ela, assim, né? O pai e a mãe sempre falaram, não, você tem que estudar, né? Corre atrás, vai dar certo. E aí, eu acho que disso a gente pode tirar que ali na história da Davis, a educação ela já tinha uma simbologia, né? Já tinha aquela questão de que a educação ela pode transformar vidas, né? E se a gente olha para o âmbito geral, né, no contexto do povo negro norte-americano estadunidense, né, a educação ela tem um símbolo maior justamente de que ela é uma prática transformadora. Né? Eu tenho certeza que muita gente, né, vai se identificar com isso, de que a educação ela pode transformar realidades. Então acho que deu para fazer um resumo bem bom sobre a vida da Davis e como que isso Maravilhoso. influenciou. É maravilhoso, assim, ouvir você falando sobre esse entrecruzamento entre educação e vida na Angela Davis, na verdade. É bem interessante, né? Como você apresentou a vida da Angela Davis e essa relação, né, que você apresenta, como você disse, né, que a educação transforma a vida das pessoas. E aí, justamente por isso, né, você poderia comentar, então, um pouco sobre essa educação como emancipação do pensamento da Angela Davis? Tá, então vamos lá. É, a educação, como eu falei, né, a educação para o povo negro, ela tem uma simbologia muito grande, né, ela tem uma grande importância, né, e quando eu estou falando em educação, eu estou falando em letramento, em alfabetização, em acesso à escola, acesso ao ensino superior, né, essa é a concepção de educação que eu estou falando no contexto do Mulheres, Raça e Classe. Então, se a gente olha para o Mulheres, Raça e Classe, que é a obra da Davis, de 1981, né, ela escreve esse livro com o intuito de trazer para o centro da conversa a mulher negra como protagonista da sua história, né? Ela tenta escrever uma história condizente com a realidade, porque até então não tinham obras, né, que considerasse a condição específica da mulher negra. Né, que pudesse analisar, né, a situação da mulher negra diante do racismo, sexismo e exploração de classe. Então, voltando para a questão da educação, durante o período da escravidão, e aí eu estou usando como fundo o Mulheres, Raça e Classe, né, durante o período da escravidão, no cenário estadunidense, os negros eram proibidos de aprender a ler e escrever, né, era proibido. Por quê? Porque, como Frederick Douglass disse, e ela cita muito Frederick Douglass, não só no Mulheres, Raça e Classe, mas ela cita ele em todos os lugares, o conhecimento torna uma criança inadequada para a escravidão. O que isso significa? Que o conhecimento, e aí eu estou falando de conhecimento, é alfabetização, né, letramento, educação. O conhecimento, ele traz consigo a insatisfação da sua realidade, né, e, consequentemente, gera insurreição e rebelião. A história do Frederick Douglass é dessa forma, né, ele aprende a ler através da Bíblia, né, e quando ele lê a Bíblia, ele entende que ele também é um ser humano, que ele tem, então ela a educação, o letramento, ele vai ser um pontapé para que a busca por emancipação, a busca por libertação se inicie, né? E aí, né, se a educação, né, ela gera insatisfação, insurreição e rebelião, né, o que a gente entende? Que o letramento, o fato de saber ler e escrever, na época da escravidão, necessariamente o tornava o negro mais próximo daquela humanidade que lhe era negada, né? Então, a ideologia racista, na época, afirmava que os negros eram intelectualmente inferiores, né, incapazes de progressos intelectuais. Então, o letramento, o conhecimento, ela vai ser aquilo que possibilita o negro ou a mulher negra se aproximar daquela humanidade que lhe era negada.
né? Então, para o povo negro, a educação ela é mais do que ler e escrever. Ela é um processo inicial para a emancipação, para a libertação, né? E o anseio por educação ele vinha carregado, e acho que eu posso dizer que ainda vem carregado, se a gente fizer um salto temporal, né, para o presente, para um sentimento de luta por sua humanidade, assim. Né, porque era a partir da alfabetização que você poderia reivindicar, é a partir do conhecimento que você entende a sua realidade e luta para mudar essa realidade. Né? Então, a questão da educação ela é apontada por Davis no capítulo 6 do Mulheres Raça e Classe, intitulado Educação e Libertação, uma perspectiva das mulheres negras. E ali um capítulo lindo, lindo, eu me emociono toda vez que eu leio, principalmente nos relatos das crianças negras, que elas escrevem sobre por que elas querem estudar, qual que é a importância do estudo para elas. Enfim, nesse capítulo, a Davis fala, né, que a maioria, as pessoas negras que recebiam instrução acadêmica, inevitavelmente associavam o conhecimento adquirido com a batalha coletiva do povo negro por liberdade. Então, assim, não tem como dissociar a educação da luta por liberdade, pelo menos nesse contexto do povo negro no estadunidense. E aí a gente mantém em mente, né, essas duas palavras, educação e liberdade, né? A gente entendeu um pouco do contexto estadunidense, né, de como a Davis faz essa concepção da educação. E aí eu vou dar um salto temporal para 2020 e vim aqui para o Brasil. Né? O que a gente tem? A gente tem um país, né, que também tem um histórico escravagista, né, que tem uma população majoritariamente negra e pobre, e que também tem uma concepção de educação que vem carregada dessa perspectiva de que a educação ela é transformadora, né, de que ela pode ser libertadora. Eu posso falar isso por mim, por experiência própria, né? Eu venho de uma família negra e pobre, né, que sempre me incentivou a estudar. Eu venho de uma família inteira de empregadas domésticas, mas que eu sempre escutei que eu poderia estudar para ser alguém na vida. Né, que eu poderia, para mudar a minha realidade. A educação seria o pontapé inicial para mudar a minha realidade. Né? E aí, só fazendo um parênteses, né, sobre esse ser alguém na vida, é uma questão problemática, né, porque eu já não sou alguém, sem estudo eu não sou alguém, né, aparentemente não, né, você só é reconhecido se você tem estudo, se você tem, né, eu acho que a ideia de que a educação, né, que o estudo possibilita ser alguém na vida, vem da ideia de que a educação vai me dar acesso a certos locais que me são negados. Então, a educação ela vai me garantir, ou pelo menos, não sei se eu posso dizer garantir, né, um certo reconhecimento, acho que é aí a palavra. Então, assim como no período da escravidão, lá nos Estados Unidos, né, os negros eram proibidos de ler e escrever, porque se eles aprendessem, eles teriam que ser considerados humanos, né, a gente no presente, atualmente, né, luta por educação como uma forma de reconhecimento, né? Então a luta por direitos, a luta por educação, ela é uma luta por reconhecimento, né? Tem um texto da Angela Davis que se chama Lectures on Liberation. Ele não está traduzido e infelizmente foi um folheto publicado durante a prisão dela. O Comitê Free Angela publicou essas anotações de ela. São 2 aulas que ela fala sobre liberdade, que são muito boas, inclusive, só que estão incompletas. É muito legal a aula, aí termina com, na próxima aula a gente vê isso, e não tem a próxima aula. E aí, nesse texto, ela fala, né, que a educação ela é uma arma contra a opressão. E que ela, assim como Frederick Douglass, foi uma das pessoas oprimidas que teve acesso à educação. E o que ela fez?
né, depois que ela teve acesso à educação. Foi através dessa educação que ela pôde ter consciência do que é ser oprimida, então ela, com a educação, ela se entende como oprimida e, consequentemente, ela aumenta a consciência do seu povo e de outros grupos. Então, o que ela adquire o conhecimento e compartilha o conhecimento, né? Ela se entende como oprimida e ela leva para os outros da sua comunidade, né, a consciência do que é ser oprimido e, consequentemente, vai educando os outros, né? Vai possibilitando, despertando o interesse dos outros pela educação. Enfim, para finalizar, né, o que eu quero dizer basicamente né, eu acho que eu posso dizer nós, né, nós mulheres, negros, pobres e todas as minorias, vemos a educação como um meio de transformar a nossa realidade, né, um meio de alcançar a liberdade. A educação, de fato, ela é um dos caminhos para nos livrarmos da opressão. Ela é realmente uma prática transformadora. Acho que é basicamente isso que eu queria dizer para vocês hoje. Antes de ir para a nossa próxima questão, né, eu queria comentar aqui algumas coisas do chat. Estelinha, lembrando que nessa sua fala a gente está falando sobre a educação como forma de libertação, como forma de transformação, essa de reconhecimento também das formas de opressão. E aí ela está nos lembrando que isso, a Estelinha está nos lembrando que isso tem muito a ver com o pensamento também de Paulo Freire, né? Ela está fazendo essa relação aqui no chat. E aí o João Pedro começou a conversar também, a dizer que ainda bem que isso não é mais assim, né? A gente estava falando sobre a situação de Angela Davis, né? Sobre a questão do letramento, da negação do letramento, né? Para o povo negro. E aí ele dizendo que ainda bem, porque foi uma mulher, né, negra, uma mulher de pele escura, que ensinou ele a ler. O Alberto reitera isso, né? A ideia de que a educação ela é libertadora. E aí o professor Samuel, né, o professor Samuel lá do IFRN, do Instituto ao qual eu pertenço, está perguntando se, a partir dessa relação também, hoje são necessárias outras formas, assim, de letramento. Ai, desculpa. Outras formas de letramento. E aí eu pergunto se você, né, quiser já comentar, dizer sobre isso. Ele está dizendo que é um pena que está travando, né, para alguns. E aí, outra pessoa perguntou também como era o nome desse livro, da Angela Davis, né? Qual? Qual livro? Eu não entendi muito bem, né? Se ele puder explicar. Porque eu falei do Mulheres, Raça e Classe e falei do Lectures on Liberation. Eu não sei se eu estou falando certo, não. Às vezes eu estou... são palestras da libertação, alguma coisa do tipo. Pronto, e aí a gente vê essa questão, né, da educação. E aí alguém perguntou aqui, e aí eu acho que tem muito a ver também com a próxima pergunta, e aí eu vou fazer em conjunto, né? Foi o João Pedro, professor Samuel respondeu, né? E aí foi perguntado aqui pela Marcela, né? Ai, a nossa Marcela. A Marcela Tavares perguntou sobre a relação do pensamento da Angela Davis, né, com o Bell Hooks. Eu acho que tem muito a ver com aquilo que a gente está pensando também, né? Porque quais seriam essas relações, né? Se a gente perceber bem, nós podemos ver, né, que tem vários problemas sociais, estruturais, e até relacionar mesmo com esse contexto agora que a gente está vivendo da pandemia, né? A gente está vendo a visibilização desses problemas, a visibilização dessas questões. E aí, se você puder dialogar um pouquinho sobre essas relações das perguntas dele, né? E aí depois a gente passa aqui para uma questão, trazendo isso agora para a nossa realidade, né? Trazendo essa reflexão para, inclusive, essa pesquisa sobre intelectuais negros e o conceito de interseccionalidade. Certo. Vamos lá. Outras formas de letramento. Eu realmente acho que sim. Acho que é super plausível, acho que é super necessário, né? Aí eu não sei, talvez eu esteja falando bobagem. Levando em consideração, né, que o acesso à escola já é algo garantido, né, não necessariamente de qualidade, né, mas a alfabetização e tudo mais, sim, a gente precisa de outras formas de letramento. Eu não saberia apontar quais agora, né? Acho que é algo que a gente pode refletir depois.
mas eu acho super necessário outras formas de letramento. Agora, a relação do pensamento da Bell Hooks com a Angela Davis. É, não só Bell Hooks, né, mas Patricia Hill Collins, por exemplo, né, Audre Lorde, elas têm muito em comum, que é justamente essa perspectiva interseccional, né? O que seria essa perspectiva interseccional? É essa compreensão de que as opressões, elas operam de forma interligada, né? No caso, eu estou usando como base o Mulheres, Raça e Classe, raça, né? Exploração, sexismo, racismo, sexismo e exploração de classe. Essas três categorias, né, atravessam a experiência da mulher negra e fazem com que elas experienciem, né, as opressões de uma forma própria e uma forma única. Não quer dizer que isso quer dizer que ela não pode escolher só entre lutar só contra o racismo, só contra o sexismo e nem só contra a exploração de classe. A perspectiva interseccional, ela vai proporcionar essa luta contra o sistema interligado de opressão, né? A intenção não é desmantelar apenas uma opressão ou outra, é todo o sistema interligado de opressão. Eu acho legal citar a Bell Hooks, que em 1981 ela também publicou um livro justamente com esse intuito de trazer a mulher para o centro da narrativa, né? A mulher como protagonista. Só que a Bell Hooks ela tem uma compreensão bem oposta da Davis, assim, não oposta, não vou dizer oposta não, mas é bem distinta, porque no Mulheres, Raça e Classe, por exemplo, a Angela Davis fala, né, de como os homens, como era a estrutura familiar das mulheres negras, né, dos homens negros, como os homens negros e as mulheres negras lutavam igualmente, né, se apoiavam na luta contra a opressão. E a Bell Hooks ela já fala que não, que as mulheres negras também tinham que lidar com o machismo dos homens negros. Então é uma perspectiva bem distinta, assim. Mas elas têm em comum, por exemplo, quando elas falam da figura da matriarca, né? De como essa figura ela é, ao mesmo tempo, ela é contraditória, né? Porque a matriarca, a ideia de matriarca, confere uma certa autoridade, né, à mulher negra. Só que a mulher negra não tem autoridade nenhuma, nem dentro nem fora de casa. Então, como que se configura essa imagem da matriarca, né? E aí a gente pode ir na imagem das mames também, né? Aquelas as empregadas dentro de casa que cuidavam dos filhos das famílias brancas, né? Largavam seus filhos em casa para cuidar dos filhos das famílias brancas, né? Educavam, criavam, mas não tinham figura nenhuma, representação, autoridade nenhuma. Elas poderiam criar os filhos dos brancos, mas isso não significava nada, assim. Acho acho que deu para estabelecer um pouco da relação ou preciso falar um pouco mais? Acho que ficou bem interessante essa discussão a partir da Bell Hooks, né? Se a gente pensa, por exemplo, a gente pode trazer outras pessoas, que eu acho interessante a Audre Lorde, né? Quando ela vai falar sobre esses lançamentos que as mulheres estavam sofrendo, ela vai fazer questionamentos como a questão das mames, a questão de outras formas de estereótipo que a gente tem da mulher negra, como a mulher negra raivosa, essa questão do matriarcado, que remonta também a outra Sim, da gente, né, que é a da solidão da mulher negra, feminização da pobreza, né, feminização negra da pobreza, que está lá também. A Angela discute muito legal. Assim, eu vejo isso bem interessante lá em Mulher, Cultura e Política. Então, tem uma série de coisas que a gente está vendo. E aí, alguns nossos estão comentando, né? O João Pedro está comentando que ainda assim, hoje quem manda muitas coisas as mulheres negras, né? A gente precisa, na verdade, começar a perceber o que é isso, né? Como é construído alguns desses mitos, como é construído alguns desses uhum, estereótipos. A Jaque vai lembrar, né, que sobre essa questão do letramento, que a Ana Lúcia Silva Souza, ela tem textos maravilhosos que vão falar sobre essa questão do hip hop nesse contexto, né, e vai lembrar a questão da arte, da comunidade, da política como formas de letramento, né, e aí essas formas de letramento estão ali, né, discutidas de certa forma no pensamento da Ângela,
quando a gente está vendo ela discutir sobre essa questão das formas que as mulheres estão associadas, das formas de associação, das formas como a gente está vendo esse encontro dessas mulheres negras, como elas vão, inclusive, estar se construindo juntas, né? Essa ideia Exatamente. vai se erguendo juntas, né? A gente vai se erguendo juntas em vários espaços, em vários momentos ela vai estar discutindo isso, né? Não só lá no Mulher, Raça e Classe, mas lá no Mulher, Cultura e Política, né? Que é onde ela vai Sim, adentrar e tudo mais. E aí, pensando nisso, né, inclusive pensando também nessa questão da tecnologia, já que a Ana Maria veio trazer essa questão de outra forma, né, que são o acesso às tecnologias, o acesso às tecnologias como acesso às linguagens também, eu vou aproveitar e fazer a deixa, né, para estar questionando isso, que a Ana Maria e que a Iraíssa está colocando, e está perguntando porque a gente vê muito isso hoje, né, a gente vê, por exemplo, nas pesquisas das mulheres negras, né, as mulheres negras que também nesse momento estão produzindo, estão pesquisando. O acesso à tecnologia, a gente está conseguindo ter esse acesso à tecnologia às mulheres negras, né? E aí, quando eu digo mulheres negras, eu estou trazendo a ideia da Ângela, né? Raça, classe e gênero. A gente está vendo que não são só as mulheres negras, mas todas aquelas situações das mulheres em situações de vulnerabilidade e que na luta das mulheres elas trazem também os problemas das masculinidades negras, das masculinidades indígenas, né? Essa discussão que ela vai passar todas essas discussões dessas mulheres em vulnerabilidade, as mulheres periféricas, as mulheres que não estão aí nesse centro hegemônico, né? E aí, isso a gente está vendo agora, né? No momento das pesquisas, nesse momento, nesse contexto de pandemia. E aí eu queria entrelaçar essas questões, já que a gente está falando desses letramentos, né? Desses acessos às tecnologias, desses espaços que a gente ainda precisa visibilizar, que estão sendo negados, né, sobre essa questão da importância das mulheres, né, participar nesse contexto, a gente vê das produções, da pesquisa e até na filosofia, né, esse levantamento, né, das discussões filosóficas. Então, qual a importância, né, que você vê, que a gente possa dialogar aí com o pensamento de Ângela, da participação das mulheres na filosofia, nesse contexto que a gente está vendo mesmo da pandemia. certo. Tá, vou tentar responder. Então tá, vamos lá. A participação das mulheres, né? Ela, de fato, o acesso à tecnologia é bem precário, né? A gente vê agora, por exemplo, com esse ensino à distância, as dificuldades, né? 3 crianças, 4 dividindo um celular da mãe para poder assistir a aula, né? Isso revela algo muito problemático, né? Sobre a condição da mulher, da mulher periférica, né? Da mulher negra periférica, enfim, as minorias, né? Das mulheres minorias. É, sobre, embora as dificuldades elas existam, e a gente já falou, e está claro para a gente vê isso todos os dias, sobre essa questão da produção acadêmica, eu acho um tema muito importante que você tocou, porque a gente está encontrando grandes dificuldades. Está saindo vários estudos agora, né, sobre que os homens estão produzindo muito mais, né, e o que não se leva em consideração é todo o contexto. Assim, eu, por exemplo, eu vim passar a quarentena na casa dos meus pais, né, eu moro sozinha. Aqui eu estou dividindo casa com 10 pessoas, né, que horas que eu vou sentar para trabalhar? Né, eu tenho avô, avó, sobrinho, irmão, mãe, pai, tudo aposentado dentro de casa, e aí? Aí fica lá, mas você fica na frente do computador fazendo o quê? Você está aí o dia inteiro. Ou então, e faz isso, faz aquilo, o que você está fazendo? Tem gente que tem filho, né, que mãe solo, né, que é mais difícil ainda, não tem com quem compartilhar a responsabilidade da criança. Tudo isso é bem problemático e bem simbólico, assim. E aí, acho que ao mesmo tempo que a gente está mostrando, né, revelando para o mundo todas essas dificuldades, né, a gente tem iniciativas como Filósofas na Rede,
né, que formam uma rede de apoio mesmo, né, não só de difundir conhecimento, de difundir as nossas pesquisas, mas que a gente pode justamente falar sobre esses problemas que a gente está vivendo, né? Então, acho que é por aí mesmo, assim, é por esse caminho de rede, né, que a gente vai compartilhar não só as nossas pesquisas, né, mas a nos apoiando, né, enfim, acho que é basicamente isso que eu queria falar. No caso, é a gente assumindo o protagonismo, né, como as mulheres negras, a Davis faz isso no Mulheres das Classes, a gente agora está assumindo o protagonismo da nossa história. São nas redes sociais, na filosofia mesmo, com esse crescente estudo de mulheres, né, de mulheres esquecidas, mulheres novas. A gente está aberto agora a novas perspectivas, né, novas perspectivas de mundo, novas autoras, novos autores, novas bibliografias. Então, acho que no meio disso tudo tem muita coisa boa acontecendo também. Acho tão importante assim, conversar com você, Laís, sobre essas questões, porque o Filósofos na Rede é justamente essa rede, né, de apoio, e eu vendo você, eu vendo seus estudos, acompanho, né, eu vejo que há muita sororidade nas nossas questões, né, há muita irmandade, a gente passa por questões muito semelhantes, né, do trabalho doméstico, de você sair do seu espaço, que você está ali como pesquisadora sozinha, no contexto da pandemia, vem para casa, cheio de gente, com pai, com mãe, com irmãos, com sobrinhos, enfim, com todo mundo, a gente acaba precisando mesmo dessa rede de apoio, que eu acho que é isso que ela está conversando com a gente, né? Porque essas discussões sobre as atividades domésticas que nós já acabamos vindo fazer, né? As dificuldades que a gente enfrenta, né? Vindo, né? Com o distanciar, à medida que a gente vai se distanciar socialmente, muitas mulheres negras, elas, na verdade, elas vão reaproximar-se também nesse contexto para se solidarizar, porque faz parte dessa questão da sororidade, né? A Sim. gente voltar para casa, voltar para a família, estar cuidando. E eu acho super interessante essa discussão, né? Que a gente volta à nossa realidade da vida, né? E à vida doméstica. E aí, a Ângela fala sobre isso, né? A Karina está colocando aqui justamente uma pergunta para pensar isso, né? Porque e pedindo para você comentar um pouco, se você puder, a proposta da Ângela sobre isso, quando a David ela fala sobre a estatização das tarefas domésticas. Se você puder comentar um pouquinho. Claro. Essa é uma grande questão, né? No capítulo 13, no último capítulo do Mulheres Raça e Classe, o título dele é A Obsolescência das Tarefas Domésticas se aproxima, uma perspectiva da classe trabalhadora. Quem dera, né, as estivessem obsoletas as tarefas domésticas, não fossem só. Mas ali a David tem um potencial muito forte naquele capítulo, que é justamente a ideia da publicização das tarefas domésticas. O que isso significa? Né, que aquilo que a gente considera privado, né, que as tarefas domésticas que a gente considera privado, que é o que é o cuidado, né, das crianças, alimentação, limpeza, deveria ser uma tarefa pública. Em que sentido? Né, já que no sentido de que as tarefas públicas, elas seriam amparar, são tarefas que daria um suporte para que as necessidades básicas fossem atendidas e as pessoas poderiam sair de casa para o âmbito público. O âmbito público fornece um amparo dentro de casa, no privado, para que as pessoas não precisem se preocupar com esse privado e possam ir para o público para poder produzir economicamente, né, fazer o que se faz no âmbito público. Então, aí se a gente, a Davis, ela cita, ela está falando de quê? De creche, ela está falando de creche, ela está falando de escolas integrais, ela está falando de locais de
distribuição de alimentação, assim, seriam coisas que aliviariam, né, a pressão do privado para a mulher, né? Porque, embora seja, a gente fala que é no âmbito privado, mas ele é direcionado especificamente para a mulher, porque o homem dentro de casa, ele não cumpre essas tarefas, ele não é obrigado, pelo contrário, a mulher, ela tem que ir para casa, cuidar do marido e dos filhos, né, daquela formação familiar, e ao mesmo tempo, depois disso tudo, ir para cuidar dela e ir para fora para trabalhar também. Enquanto ela cuida da subsistência de todos, ela também produz fora. E se ela fica só em casa, o trabalho dela não é valorizado, porque ela não produz economicamente, né? Então, a ideia de publicização das tarefas domésticas, ela tem um potencial muito grande, né? Seria fundamental, assim, né? Escolas integrais, né? E de qualidade, né? Creches para todas as crianças. Por exemplo, eu tô com um sobrinho aqui de 2 anos que tá sem creche, sabe? Aí fica eu e a minha mãe, né? Coitada, minha mãe com 65 anos e eu, assim, correndo atrás da criança, tentando distrair, né? Porque no meio nessa confusão toda, assim. Então, se tivéssemos estrutura, né? Se o público proporcionasse uma estrutura realmente boa, as tarefas domésticas poderiam ser consideradas obsoletas, talvez. Eu acho interessantíssimo isso, porque é justamente essa questão, né? Aí você separa drasticamente a ideia de produção, e acho que na esteira de Marx, Ângela dialoga muito bem com isso, né? A ideia da produção e da ideia da reprodução, e onde determinadas tarefas são relegadas para o privado, para a mulher em específico, porque são destinadas à reprodução do mundo da vida. E aí ela traz isso de volta, né? A ideia de que ela traz para a esfera da produção do mundo da vida, essas discussões das tarefas domésticas, dos afazeres, daquilo que é produção também. Né? E aí valoriza esse trabalho, que é trabalho não pago, né? que é trabalho não trabalho. E que é trabalho. Que a gente agora está vendo que é trabalho e que aí, quando a gente não reconhece isso, a gente não reconhece, por exemplo, a tripla jornada da mulher durante o período de trabalho remoto. Né? E aí tem exatamente. impacto na pesquisa, com impacto na produção social, com impacto no próprio viver, no estar bem, né, desse trabalho. E eu acho que é interessantíssimo que as pessoas elas acabam não trazer isso, né, para dentro do mundo da produção e deixa relegado, né, no mundo como se fosse privado, como se fosse da reprodução. É muito questionador esses olhares que a Ângela traz para a gente, né? Exatamente. E aí, pensando nisso, né, tem uma pergunta também. Já vai para deixa. O Samuel, professor do IFRN, né, de língua inglesa, vai questionar isso novamente, né, sobre essa questão do como poderia um pesquisador homem cis, né, um homem cis não negro, dar visibilidade para as mulheres negras e essas questões da interseccionalidade. Como, né? Como auxiliar na luta? Eu acho que primeiro é falar sobre, assim, né? É preciso falar homens, mulheres, brancos, não brancos, cis, trans, LGBTQ+, enfim. É preciso falar sobre, desde que se reconheça o seu lugar de fala, né? Que é um conceito bem problemático, né? Que as pessoas, tá me silenciando, e não se trata de silenciamento aqui, né? Se trata de você reconhecer o seu lugar social e da onde você está falando e para quem você está falando. E sem falar né? Sem silenciar o outro, né? E aí, no caso das mulheres negras, você, como homem, você pode falar sobre mulheres negras, você deve falar sobre mulheres negras, sobre a condição específica delas, a forma como elas sofrem as opressões, né? Desde que você reconheça o seu lugar, né? Como homem, como hétero, enfim, mas que também não fale por elas. E como você pode ajudar também? Indicando leituras, inserindo bibliografia na sua grade curricular,
né, divulgando trabalhos de mulheres negras, não só acadêmicos, mas nas redes sociais, apoiando o Black Money, por exemplo, que são pessoas negras que produzem, né, enfim. Tem várias formas de você apoiar a luta contra a opressão das mulheres negras, né, que não te impede, que não significa que você está falando não significa que você está silenciando, pelo contrário, você vai estar ajudando, né? Você está propagando, porque você tem acesso a lugares que eu não tenho. Né, numa roda de amigos de homens, por exemplo, você pode ir lá falar sobre Lélia Gonzalez, sobre Angela Davis, né, enfim, você pode acrescentar literaturas, né, nas conversas, você vai levar, você é mais uma voz que vai ecoar com a gente. Essa é a minha perspectiva. Acho que sim, você tem como ajudar, desde que você entenda o seu lugar, da onde que você está falando, né, para quem, com quem está falando, enfim. Eu acho super interessante o que você está colocando, que eu acho que tem até a ver com as outras perguntas que estão sendo feitas no nosso chat, sabe? Que é essa questão de você dar visibilidade também nesses espaços, reconhecendo seu lugar de fala, né, aos pesquisadores negros, às pesquisadoras negras, e aí trazer, já que feministas negros, já que as discussões trazidas, né, a partir dessa interseccionalidade, trazem também outras pessoas que são invisibilizadas, como os povos indígenas, como as mulheres periféricas. Sim, exatamente. Está dando visibilidade a esses grupos, né, dentro da sua grade, dentro da sua forma de pensamento. E aí o Cardoso, o Eduardo, ele está dizendo que letramento, e aí está ressaltando isso, né, o desenvolvimento do uso competente da leitura e da escrita nas práticas sociais. E aí a gente está lendo o quê, né? Como é que a gente está lidando com essa linguagem? Como é que a gente está lidando com essa leitura, com essa escrita? A Sueli Carneiro e no próprio, a Djamila também, né, no lugar de fala, podemos falar sobre isso, né? Que leitura? Que escrita, né? Como a gente, Exatamente. A Djamila, por causa de uma formação escrita X, né? Uma leitura X. E aí o Kliman, ele vem falar também sobre isso, né? Que a gente pode falar numa alfabetização, um letramento especificamente filosófico, que se a seu ver, né, na sua opinião, a gente tem como falar sobre a alfabetização filosófica e a importância desta para a emancipação de todos, também das mulheres negras. Eu acho que aí a gente pode comentar aqui também um pouco sobre isso, né? Sobre essa leitura escrita filosófica, que é, muitas vezes, eurocêntrica, não leva em consideração as mulheres negras, não leva em consideração a filosofia africana, não leva em consideração outros olhares que não sejam aqueles da tradição romana, judaico-cristã ocidental. E aí, né? E aí, se você puder comentar um pouco sobre essas duas questões que estão sendo colocadas. Eu acho que do meio disso tudo, assim, nesses últimos tempos, né, a filosofia, ela tem se mostrado aberta, pelo menos eu acho, né, por onde eu ando, a filosofia ela tem se mostrado aberta a outros saberes que não o eurocêntrico, né, o branco eurocêntrico, masculino, né, e isso acho que mostra como que ela tá aberta a essa ideia de transformação, de aceitar novos olhares. Né? Por exemplo, a minha pesquisa, né, de mulheres negras no departamento de filosofia, na Unicamp, ela é algo que vem para justamente trazer essa nova perspectiva. Justamente, eu acho que estou sendo um pouco ousada, né? Até porque o tradicional já não está respondendo muito, né, os problemas que a gente está enfrentando. A gente precisa de uma nova bibliografia, de um novo olhar, uma nova perspectiva. E aí, a quem que a gente vai recorrer? Aos mesmos? Acho que não dá só para ficar neles. Quando a gente tem um leque de opções, né, que são as mulheres negras, as indianas, a literatura decolonial, né, enfim, tem todo um leque de bibliografias, de análises e teorias que nos ajudam a resolver muitos dos problemas, assim.
Então, essa receptividade que eu entendo dos últimos anos, ela vem justamente para quebrar com essa ideia congelada de que o conhecimento ele só vem do hemisfério norte. Né? Pelo contrário, quando a Angela Davis veio para o Brasil no ano passado, ela mesma falou, vocês têm Lélia Gonzalez, sabe? Leiam Lélia Gonzalez. Vocês não precisam me trazer aqui para falar como lutar contra a opressão. Vocês que sabem da sua realidade. Então, leiam Lélia. Tem Sueli Carneiro. Tem tantas outras mulheres aqui no Brasil, homens também, enfim, tem tantos outros intelectuais que entendem melhor da nossa realidade do que você recorrer, né, a alguém de fora, assim. É interessante porque a gente fez dentro aqui, né? A rede, a gente tem que lá algumas questões que a gente tem que ela sempre traz, que a Ih, eu não tô te ouvindo, tá cortando muito. Você pode repetir de novo, desculpa. Não, é só para mencionar os diálogos, né, das lives que a Nayara vem trazendo, a Nayara Paula, que é conosco aqui do Clube na Rede, a Cátia Lúcia, também, e fazendo esse ressaltando essa questão da filosofia, como o Eduardo está lembrando aqui no chat, né, com a filosofia como pluralidade de ideias, que a própria Ângela Davis faz esse ressalto no artigo de Ângela Plausibilidade, você ressalta isso, essa visão de filosofia, né, que a Ângela vem trazer, essa discussão que ela vem trazer, e mostra, inclusive, é bem particular por causa disso, né? Então, se você puder comentar isso, e aí comentar e falando de uma pergunta que a Marcela está nos fazendo, que é justamente sobre essas pouquíssimas mulheres negras nas pós-graduações de filosofia, da filosofia ser crítica, né? A filosofia em si mesma é crítica do já estabelecido, já dado no seu tempo. Ela olha, e a coloca isso muito bem, quando você coloca a perspectiva de Yara, né, sobre questões um pouco mais socráticas, né, Aí a gente está falando que não se das reflexões como as instituições. E aí, por isso, eu queria essa pergunta da Marcela, que há pouquíssimas pós-graduações em filosofia, mas uma pós-graduação em filosofia. Você está falando sobre isso e é interessante. Tá, então vamos lá. Sim, muito poucas mulheres negras, mulheres e muito menor ainda o número de mulheres negras nos programas de pós-graduação, né? Recentemente, a Unicamp ela adotou o programa de ações afirmativas no processo seletivo da pós-graduação. Quando eu ingressei no mestrado, eu ingressei, né, no primeiro processo, em 2016, 2017, eu entrei no primeiro processo seletivo de cotas. Né, se eu não me engano, acho que eu fui a única candidata, não tenho certeza. Mas, assim, se não fui a única, também não haviam muitas. E aí, por que isso acontece, né? Acho que o Mulheres na Filosofia, ela tem uma pesquisa muito legal sobre como que as mulheres vão sendo expulsas, né, desde a graduação, né? Como que elas não se sentem à vontade naquele ambiente porque elas não se reconhecem naquele lugar, né? Elas não se sentem à vontade para falar em sala de aula, elas não sentem que aquilo é para elas. Então, são vários problemas que vão expulsando as mulheres. E as mulheres negras, então, nem se fala. Assim, se o acesso das mulheres negras ao ensino superior já é pequeno, né, na filosofia, que não é considerado um curso prioritário, né, porque, por exemplo, eu na minha casa, quando eu falei que queria fazer filosofia, a minha família não gostou muito da ideia. Eles me apoiaram, mas preferia que eu fizesse engenharia, né, e aí, durante a graduação, você não é acolhido de forma a ficar. Por exemplo, eu não estudei teoria feminista na minha graduação. Eu tive uma professora mulher durante toda a minha graduação, sabe? Mulher negra, então, eu nunca vi.
Eu fui conhecer professoras negras de filosofia no Vozes, no segundo Vozes, lá na Unicamp. Que aí tinham professoras negras nas mesas, ali que eu fui conhecer, né, professoras negras, ali, foi ali que eu vi. Então, a gente não se vê, e quando a gente não se vê, a gente não se sente, não sente que aqui ali é o nosso lugar, né? Então, e aí tem outras dificuldades, por exemplo, a gente está enfrentando a dificuldade do nosso programa, que é a questão da línguas, por exemplo, da prova de línguas, né? Nada garante que você chega na pós-graduação com conhecimento de inglês, ou francês, ou alemão, né? Já é difícil para homens e mulheres negras pobres, então sem condições, como que a gente vai fazer? Vai tirar a prova de línguas? Tá, não precisa tirar, mas o que você vai fazer para proporcionar com que esse aluno tenha capacidade de fazer uma avaliação de línguas? Você vai dar um curso para ele? Você vai garantir um curso, ou uma disciplina de línguas? Enfim, é algo que tem que se discutir, mas é uma problemática que eu vejo que é permanente, né? A dificuldade da língua, a forma de avaliação, aí é projeto e tipo, enfim, mas no geral e aí, mas no geral é assim, você não se vê naquele lugar, você acha que você não pertence àquele lugar. E aí, e tudo que tá ali tá falando para você, aqui não é o seu lugar. E assim, a gente está caminhando, né, para a reta final da que você possa fazer questões que eu gostaria de fazer, inclusive as pessoas que estão fazendo, né, já está aqui assinado. E assim, eu queria aproveitar então fazer algumas considerações talvez colocadas pela Roberta, que também é que está falando um pouco sobre isso, e ela está perguntando a relação entre o abolicionismo pela Davis e a perpetuação. Pergunta bem longa, né? Nossa, acho que essa pergunta aí é tema para outra live, assim. E aí Marcela também sobre o trabalho do médico, remunerado ou não. Eu gostaria de pedir, né, mais ação, diálogo, que a gente dialogou, né, sobre os espaços que você colocou, principalmente essa retirar as políticas de ações afirmativas voltadas para o ensino superior, a luta constante que nós temos. Então, são muitas questões, não vou ser capaz de responder todas, inclusive essa do abolicionismo penal é algo que eu não me sinto capaz de responder agora, inclusive não é algo que eu sou íntima, que eu tenho familiaridade nos textos da Davis ainda. Sobre a remuneração das tarefas domésticas, é uma questão bem problemática, porque isso não retira o estigma de que é uma tarefa inferior, né, voltada para o público feminino, enfim, tem várias questões aí sobre, nesse capítulo das tarefas domésticas, a Davis fala justamente na época que teve um movimento que reivindicava a remuneração e quão problemático foi, enfim, ali dá para você tirar uma base dos problemas que surgem sobre a remuneração, né? Agora, para finalizar, sobre né, o nosso ex-ministro da Educação, né, e aquela última canetada, né? Acho que foi tipo, vou cair atirando, né? Eu acho que é muito problemático isso. As cotas, elas são uma questão problemática, porque ela gera muita polêmica, muitas questões, né? Como eu falei no nosso programa de pós-graduação, aqui na filosofia na Unicamp, ela é recente.
a gente tem tido dificuldade de ter alunos ingressantes, cotistas. Uma das dificuldades são as línguas, essa é a avaliação de línguas, que ela não é classificatória, mas é eliminatória. Na prova você não pode usar dicionário, né? Espanhol não é uma opção. Então, assim, são vários problemas que surgem. Mas não é uma opção retirar as ações afirmativas dos programas, dos editais. Não agora. Eu queria agradecer, né, que eu acho que já vai cair e a gente vai voltar, tá certo? Oi? Olá, né? Nós estamos voltando porque o tempo acabou não condizendo com aquilo que a gente estava esperando, para que a gente possa, né, fazer um encerramento, uma finalização das nossas discussões e trazer a discussão com a Laisa, né, que ela possa dialogar aí e fazer esses nossos comentários. Tá, então, a gente vai dar continuidade aqui, né, para a gente poder estar encerrando, tá conversando, tá dialogando, tá pensando. Tá vendo? Pronto. Eu já até me perdi no que eu tava falando, assim. Acho que eu já falei tudo o que eu queria. Eu espero ter conseguido responder a maioria das perguntas. E eu queria agradecer, né, pelo convite, de poder compartilhar com vocês esse momento especial, essa parte muito importante da filosofia da Davis. E, enfim, muito obrigada. Assim, eu que gostaria de agradecer muito, assim, você estava conversando de maneira bem interessante. São tantas questões que a gente gostaria de ouvir sobre, que a gente precisa também entender, né, sobre a acessibilidade, né, o que significa trazer essas discussões de raça, classe e gênero para dentro das pós-graduações, né, para dentro da pós-graduação de filosofia, até mesmo na forma de ingresso, né, que a gente está vendo isso, o que é essa acessibilidade, o que é essa acessibilidade que a gente está falando, né? O que a gente está garantindo de fato que elas estejam ali quando a gente fala sobre o idioma. Quem tem a oportunidade de estudar um idioma, né, para entrar e para estar presente. Então, é isso. Eu gostaria de agradecer. Se você quiser falar mais alguma coisa e dar tchau às pessoas que estão nos ouvindo. Né? Eu acho que o meu travou. Travou, deu uma travadinha. Não, era só para dizer, se você quiser encerrar, né, dar tchau aí às pessoas que estão acompanhando a nossa live. E aí só tenho a agradecer em nome do Filósofos na Rede, agradecer as meninas do Filósofo na Rede, as filósofas que estão aqui tornando essa possibilidade de diálogo que é tão importante, pelo menos para mim, está sendo fundamental para sobreviver nessa pandemia, né? Não sei o que seria de mim sem essas meninas maravilhosas. E aí Né? agradecer as meninas e agradecer a você por estar trazendo essa discussão incrível sobre essa filósofa ativista que nos faz repensar as nossas relações, né? Faz, né? Eu que agradeço, muito obrigada por tudo, agradeço vocês pelo convite e espero voltar aqui mais vezes. Tava nervosa, foi minha primeira live, ó, deu certo. Deu certo. E obrigada, porque você me apoiou eu também, a minha primeira live no Filósofos, e você sempre me apoiando e a gente construindo juntas, que é isso, né? Você é maravilhosa. E aí você conseguiu ajudar a gente a concretizar essa nossa primeira live juntas e que venham outras. Porque E eu que queria muito que venham você muito. voltasse para estar conversando sobre isso, entendeu? Sobre esses aspectos Sim, que. E aí dizer isso, né? Dizer às pessoas que deixaram as perguntas, que a gente leu as perguntas, mas são muitos questionamentos, a gente deixa para uma próxima live, né? sim, Onde a com gente vai. certeza, Tá com bom? certeza. Obrigada. Obrigada, gente. Tchauzinho, boa tarde.